Nunca foi tão fácil informar, mas também nunca foi tão difícil confiar nas informações. Hoje, em eras de redes sociais, de tudo fácil para comunicar, a fake news vem tomando conta das interações sociais. E para falar sobre isso, está comigo aqui a jornalista Francesca Bogo, da TV Assembleia, nossa gerente de produção lá na Assembleia. Olá, Francesca, seja bem-vinda ao Maria com Elas. Olá, Maria, muito feliz por estar aqui, obrigada pelo convite. Gostei muito de vir falar sobre esse assunto que eu gosto bastante, né? Comunicação pública, jornalismo, por que não fake news e a dor de cabeça que ela dá para todo mundo quando ela é disseminada, quando ela tem esse volume crescente, né? Essa falta de checagem de dados que confunde a cabeça de todo mundo. Francesca, antes de entrar exatamente no tema, quem é Francesca Bogo? Francesca é uma paranaense que rodou e veio parar aqui em Cuiabá junto com os pais, fez vida aqui, estudou aqui, fez família aqui, né? Trabalhou em várias emissoras de televisão de Mato Grosso, emissoras comerciais, emissoras do Rio de Janeiro também. E desde 2013, 2014, no concurso público da Assembleia, integro a equipe de comunicação da TV Assembleia e desde 2025 estou como gerente de jornalismo da TV também. Então, a Francesca é uma mãe, é uma mulher, é uma profissional, é uma pessoa sempre querendo aprender e disposta a ajudar quem precisa com informações claras, precisas, acessíveis, né? E, por que não, rápidas, ligeiras também. O Maria com Elas, ele é feito de mulheres que estão iniciando uma prática nova para a sociedade brasileira, que é mulheres que estão nos seus espaços porque escolheram estar nos seus espaços. Para você é assim? Eu estou ocupando uma profissão que eu escolhi desde cedo, né? Eu sempre quis muito estar nesse meio, sempre quis trabalhar em uma televisão também. O que eu não queria muito era o serviço público, né? Assim, eu tinha aquele preconceito que muita gente tem quando desconhece e, né, não procura saber antes sobre aquela coisa amarrada, engendrada, né? Que não anda. Mas fui convencida pela minha afinada mãe, inclusive hoje é aniversário dela, a tentar uma vida um pouco mais estável, com um pouco mais de tranquilidade, em razão da maternidade, que era um sonho meu antigamente, né? Então, era um lugar que eu não pensava em ocupar, mas hoje eu ocupo com orgulho, né? O lugar de uma mulher num cargo de gerência, de uma mulher num cargo efetivo, concursado, né, em um local onde geralmente são colocadas pessoas da confiança, né, dos políticos, dos gestores. É uma coisa muito normal a gente querer trabalhar com quem a gente confia, né? Então, eu acho que é mais uma barreira rompida, não só pela questão de ser mulher, mas também como de ser uma funcionária de carreira, ser uma servidora de carreira, ocupando esse espaço. Você falou numa coisa que eu também sou funcionária há 27 anos da Assembleia e a gente geralmente encontra as pessoas que dizem isso. Há uma ilusão de que não se trabalha no parlamento. É bem ilusório mesmo, a gente sabe, a gente que tá lá, eu tô lá tem 12 anos, você tem mais de 20, é isso, né? Isso. A gente sabe muito bem a rotina de manhã, tarde e noite, o acompanhamento das ações parlamentares, principalmente numa casa em que não tem uma sede só em Cuiabá. A gente tem uma sede física, mas o trabalho parlamentar, ele é enraizado nos 142 municípios do estado. Então, a gente tem a obrigação, enquanto profissional de comunicação, de rodar o estado junto para levar informação até as pessoas e para ouvir essas pessoas em qualquer lugar que ela esteja em Mato Grosso. Eu vou aproveitar para fazer uma propaganda da TV Assembleia. Só no ano passado, ano de 2025, nós percorremos mais de 70 mil quilômetros dentro do estado, levando todo o equipamento da televisão, as pessoas, os profissionais, para fazer as transmissões ao vivo de diversas cidades do estado sobre os mais diferentes assuntos. Então a gente não fica parado, não, de jeito nenhum. É trabalho que não acaba mais. Para quem quer trabalhar, tem, né? Claro que tem.
Claro que tem. Então, assim, quando você faz essas coberturas, quando a gente faz o jornalismo político, que leva a informação ao cidadão, a Dona Maria que está lá nos rincões de Mato Grosso, a gente tem uma responsabilidade imensa como jornalista, principalmente nos dias de hoje, não é, Francisca? Principalmente nos dias de hoje. A gente, antigamente, existia uma lacuna de informações. Existiam lugares ou momentos em que a informação não chegava para determinadas pessoas, né? As pessoas tinham um problema de falta de informação. E hoje a gente vê esse processo contrário. A gente vê esse processo de você ter um excesso de informação. Ele é chamado de infodemia. É o excesso de informações que a gente recebe, muitas vezes sem nem procurar, e isso causa confusão mental, causa irritação, causa estresse, causa insônia, enfim. É mais um problema que você precisa cuidar, porque chega até você informações que você não pediu, sobre coisas que você não quer ver, nem sabe se essas informações são verdadeiras ou falsas, e você tem que lidar com aquilo, porque hoje não existe mais uma pessoa que não tenha qualquer tipo de conexão pela internet. A internet veio para ficar, não existe, né, um ponto para trás disso, é só para frente. Isso, e esse mundo de informação faz a gente ter uma dicotomia, velocidade e responsabilidade. Como você trabalha com isso? Ter que dar essa notícia veloz para acompanhar os canais, mas também com muita responsabilidade. Olha, eu já disse isso anteriormente em outras oportunidades. Eu acho que isso vai muito da pessoa que você é, enquanto ser humano mesmo. Qual caminho você escolhe seguir, né? Tem espaço para todo mundo e não tem uma pessoa errada nisso tudo, em você trabalhar com a velocidade ou você trabalhar com um pouquinho mais de tempo, com um assunto um pouco mais aprofundado. Eu acho que são escolhas que os veículos de comunicação fazem, que os profissionais precisam fazer ao aceitar trabalhar para certos veículos de comunicação, para você se adequar àquilo, né? Mas isso é muito mais do que o lado profissional, é como você é enquanto pessoa, enquanto ser humano, o que te pauta, né? Eu participei há uns anos da melhor mesa redonda da vida, que foi entre Ricardo Boechat, finado jornalista Ricardo Boechat, que dividiu bancada da Bandeirantes Nacional por muitos anos, e Heródoto Barbeiro também, que todo mundo conhece, todo mundo que fez comunicação conhece, e os dois protagonizaram uma discussão ferrenha exatamente sobre isso. O Boechat defendia que a velocidade era a coisa mais importante, porque se ele estava ao vivo na rádio e um ouvinte ligasse e dissesse que um carro tinha caído da ponte Rio-Niterói, que ele tinha que noticiar aquilo na rádio para avisar as pessoas agora, porque a notícia era urgente, precisava ser passada e a gente tinha que confiar no nosso ouvinte, O Heródoto Barbeiro era muito contrário a isso, porque ele falava de jeito nenhum, a gente precisa checar essa informação primeiro, saber se essa pessoa está falando a verdade. Mas vai demorar, sim, mas pelo menos a pessoa vai ter a certeza de que aquela informação é segura, eu não vou causar um tumulto por conta de uma situação que pode não ser verdade. Então foi uma discussão há quase 10 anos atrás, por aí, e ela é muito atual. Ela continua. Isso vale para nós, profissionais de comunicação, e vale para quem está consumindo a notícia, porque todo mundo tem a sua TV queridinha, o seu site queridinho, que é onde você, quando você precisa de uma informação, aonde você vai buscar aquela informação? Você vai buscar em quem você tem certeza que a informação está checada, está correta, ou tem hora que você vai checar porque você quer saber, aconteceu agora, acho que aconteceu agora, vamos ver em tal lugar, porque lá eles dão rapidão, né? Então, são personalidades diferentes, tanto de pessoas quanto de profissionais. Então, o grande desafio é aliar velocidade com responsabilidade. Aliar, você escolher um caminho. Eu acho que o grande desafio é fazer o arroz com feijão bem feito. Independente do que você escolheu fazer, é você se dedicar àquilo e fazer ele bem feito, pensando que aquilo é para você, para sua família. Informação pública, ela serve para ter segurança e bem-estar da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, para você viver bem, sabendo o que está acontecendo, onde estão os seus direitos, onde estão os seus deveres. Vamos falar um pouquinho sobre fake news, no geral. Olha, fake news, para mim, é uma mentira, né? A gente fala muito hoje de
que não existe uma regulamentação específica sobre fake news, mas a gente conta com diversas outras ferramentas que são contra mentiras, contra declarações falsas. Então, assim, a gente tem o Código Penal brasileiro que já prevê injúria, difamação, calúnia. Isso tudo são mentiras, são notícias falsas sobre pessoas, instituições. A gente tem a questão dos trotes que são passados para instituições de segurança ou de emergência, que aquilo nada mais é do que uma mentira, uma notícia falsa. Então, assim, quando a gente fala, nós não tem ainda uma legislação de fake news. Tem sim, tem várias legislações que protegem a verdade, as notícias corretas. O que está faltando, o que está sendo discutido no Congresso Nacional agora, é uma legislação para regular certas plataformas, para terem mais responsabilização sobre conteúdos que são colocados lá, para responsabilizar as pessoas que disseminam isso também e as plataformas que aceitam esses conteúdos, mesmo sabendo que eles são equivocados. Então, essa legislação ainda está em andamento, passou pelo Senado, na Câmara ela está ainda vai e vem, é um projeto de lei desde 2020, mas vai acontecer, assim como aconteceu com o Marco Civil da Internet em 2014, né? São coisas que podem demorar, podem ter discussões aqui e ali, mas fatalmente elas vão acontecer, precisam acontecer. O Marco Civil da Internet, o que você falou, ele já existe há 12 anos, mas mesmo assim nós ainda vivemos grandes crises de confiança como leitores. Como jornalista, o que você acredita que pode ocorrer em níveis de legislação e de ética na nossa comunicação para que essa confiança aconteça? Eu acho complicado a gente falar de legislação para jornalistas também, porque obviamente que a gente está aqui trabalhando com isso, mas o jornalista, na sua formação, a base estrutural do trabalho dele é o quê? Checar notícias, traduzir informações, ser intérprete de acontecimentos. Então, o nosso feijão com arroz a gente faz, a grande maioria, né? A grande maioria. O que está faltando acontecer é para as pessoas, o cidadão comum que recebe as coisas no WhatsApp dele, sai distribuindo para todo mundo sem nem sequer abrir o arquivo e ler o arquivo inteiro, e principalmente para as plataformas que agregam essas informações, que recebem denúncias que aquilo é falso, que recebem ações judiciais que aquilo é falso e continuam mantendo perfis no ar, perfis fake, mantendo informações fake. Então eu acho que o que falta acontecer nessa questão ética, jurídica, é pegar os grandes, é pegar quem está do lado de lá. A gente que produz informação, olha, a gente já tem um nível ético bem alto, viu? Assim, estou falando aqui, como em toda profissão, falando de bons profissionais, da grande maioria que são bons profissionais, e não daqueles que muitas vezes nem titulação tem, nem diploma, nem estudo, nem a vontade de fazer o correto, mas conseguem um espaço em veículos, né, e acabam trabalhando contra a sociedade, contra o profissional e contra ele mesmo, porque isso é crime. O que não for crime vai ser em breve para que ele possa ser responsabilizado. Nós temos cada vez mais crescente na nossa população lideranças femininas dentro do jornalismo. Uhum. Você é um exemplo disso. Nós temos hoje grande parte das funções ocupadas por mulheres. Isso é bom, não é? Olha, de acordo com o último levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas, as mulheres ocupam em torno de 60% dos cargos dentro do jornalismo. Isso não quer dizer que elas ocupem cargos de chefia, né? Elas são a maioria dos profissionais, né? Mas a gente tem esse fenômeno agora da pejotização também, né? Que você deixa de contratar formalmente alguns profissionais para contratá-los por outra forma de pagamento. Então, esses números referentes à pejotização a gente não tem. Então, talvez a participação feminina seja ainda maior, porque muitas dessas mulheres, elas acabam indo das jornalistas mulheres, acabam indo para o mercado informal para elas conseguirem
dá conta da maternidade, dá conta do filho em casa, dá conta de gerenciar toda a atividade doméstica que ainda recai só sobre a mulher. E uma pejotização, como não tem um horário fixo, como é mais por trabalho, então existe essa flexibilidade. Existe isso. E talvez, nós não temos dados consolidados ainda sobre isso, mas talvez a participação feminina no jornalismo seja ainda maior, tá? Mas, como você mesma disse, os cargos de chefia ainda são pequenos degraus que a gente está galgando, ocupando esse espaço aos poucos. Já andamos bastante, mas ainda falta muito. Nesse sua experiência, desde 2013 no jornalismo público, o que você encontrou de desafio maior? Olha, em uma TV comercial, o desafio que a gente enfrentava era você fazer o jornalismo sem ficar muito vinculado à parte comercial. As empresas que pagam os anúncios, né? Enfim, que tem essa parte de publicidade, dos jornais. Então, era você conseguir separar o jornalismo da propaganda, né? Comercial. Quando você vem para o nível público, a gente continua tendo o mesmo desafio de tentar fazer um jornalismo mais independente, sem depender da propaganda política. É você conseguir fazer comunicação institucional, né, e não assessoria política de um gestor ou de uma instituição. Então, eu acho que o desafio maior de um comunicador público é ele sabe, é conseguir que esses limites sejam respeitados, né, e fazer um bom jornalismo ali sem amarras, né, sem pendência, sem dependência de outras questões que não são os valores notícia que a gente tem, que a gente sempre fala muito, né, do ineditismo, do impacto na comunidade, da proximidade com as pessoas, né? São vários, como é que eu digo? Tentáculos. Né? Para nós, jornalistas públicos, na esfera pública, para nós o mais importante é que as políticas públicas cheguem ao cidadão. E para isso nós precisamos dizer para esse cidadão como que está essa política e como que ele pode acessar. Exatamente. Esse também é um desafio, não é? Exatamente. Esse não é mais que um desafio, esse é o nosso papel principal, sabe? Assim, tá no âmago da comunicação pública. O cidadão é a nossa base estrutural. A gente trabalha para ele. Então, assim, ele que paga tudo isso, né? É do bolso dele que sai toda essa estrutura. Então, o nosso trabalho é levar para ele o serviço que ele precisa, a informação que ele precisa da forma mais acessível, da forma mais transparente, da forma mais rápida, né? De mais fácil acesso, sem custo, né? Então, você disse tudo, assim, esse não é só o nosso papel principal, esse é o cerne, o âmago do trabalho de um comunicador público. Muitas pessoas, nesse quesito, muitas pessoas ainda confundem política institucional e políticas públicas com a política partidária, com a política que elege. Mostra para o nosso telespectador um pouco como que essa diferença, como que nós podemos entender que uma política pública ela precisa ser além da gestão. A continuidade, né? Tem continuidade. É a continuidade. Você já imaginou? Isso acontece ainda muito, mas vamos dar um exemplo que todo mundo conhece. Carteira de vacinação infantil. Você já imaginou se no governo, onde a carteira de vacinação foi criada, esse instrumento fortíssimo, que está em todos os lares brasileiros praticamente, e que atrás dele tem todo um trabalho, uma estratégia de comunicação pública, porque você resolver um problema de temos vacinas, tem pessoas que precisam ser vacinadas, a gente precisa que essa informação chegue, né? Então, você já imaginou se nesse governo que criou essa cartilha, o trabalho tivesse sido encerrado naquele governo e o próximo, não, engaveta essa política pública de saúde infantil, que é do governo passado, engaveta ela e guarda. A gente deixa de avançar em pautas de extrema importância e que afetam
a grande maioria da população brasileira, né? E isso isso a gente pode ver também na área da educação, o avanço com disciplinas, com atendimento de pessoas vulneráveis, né? A gente tem as políticas de trânsito também, que é cada vez mais apertando o cinto para o trânsito ser mais seguro, né? Então, política pública é aquilo que é voltado para o cidadão, né? Aquele trabalho que é desenvolvido para melhorar a vida do cidadão, melhorar os índices econômicos do Estado, os índices de desenvolvimento humano, né? E a política partidária é o que o partido vai fazer para tentar conquistar os votos daquelas pessoas e para que essas pessoas se sintam representadas por eles numa casa legislativa, executiva, enfim, para que daí possam desenvolver outras ações. É bem complexo, né? Assim, isso entra muito em as pessoas quererem entender, né? Hoje a gente fala muito de político isso, político aquilo, mas a pessoa muitas vezes não tem a informação, ela não vai atrás para saber, para se informar um pouco mais. Tá todo mundo cansado, né? A gente vê que as pessoas estão cansadas hoje, cansadas de tanta informação, de tanto não saber o que é verdade, o que não é, cansadas de correr atrás de serviços que elas precisam e não conseguirem, né? Então, quando elas conseguem, às vezes fica até aquele ar de incrédulos, assim, sabe? Então, a gente tem um caminho longo para ser percorrido aí. Então, essa busca, ela precisa chegar nos canais de comunicação, né? Só os canais de comunicação, só profissionais de comunicação inteiros nesses parlamentos, nesses governos, é que vão entregar para a população essa informação direta e resolutiva, que é o principal, né? Transparente também é um dos índices principais de avaliação, né? É quanto aquilo é visto nu e cru, sabe? E isso entra nos nossos veículos de comunicação. Eu falo enquanto Assembleia Legislativa, por exemplo, a gente tem a TV e a rádio que fazem coberturas ao vivo dos locais e não tem coisa mais transparente que uma cobertura ao vivo, sem corte, sem edição. A gente passa na frente de todos os outros veículos também, né? Mas os outros profissionais de site hoje fazem transmissões na hora também. Eles escrevem a notícia do local que eles estão, fazem uma fotografia daquilo, os nossos repórteres cinematográficos, e já mandam aquilo junto com a informação. Então, a transparência ajuda muito também nessa questão da resolutividade, sabe? Você vê que aquilo está acontecendo naquele momento. Olha, está funcionando ali, então eu posso correr atrás daquilo porque está funcionando. E o jornalista tem um papel preponderante em todo esse trabalho de levar essa informação na hora e precisa, correta e que dê a segurança de que é real. Ele faz parte, né, de todo esse processo, né? E é peça-chave, faz parte, é um bater de asas de uma borboleta. Às vezes é uma questão simples, uma informação pequena que ele está passando, mas que na cadeia evolutiva aquilo lá na frente vai fazer muita diferença. Então, se cada um fizer o seu papel pequenininho, bonitinho, fizer o seu ali, no contexto geral, a diferença é muito grande. E isso vale também agora no cenário de eleições que a gente vai ver, cenário de fake news. Então, se você começar pequenininho ali com o seu celular, não repassando no grupo da sua família, do seu condomínio, do seu trabalho, uma informação que você não tenha aberto primeiro para olhar, para confirmar se aquilo é verdade ou não, pode parecer uma coisa pequena, mas não é. Porque é desse pequenininho que as coisas ganham uma proporção, tem um crescimento exponencial gigante. A gente vê, às vezes, problemas seríssimos, né? A imagem, a reputação de pessoas, de instituições. Então, se cada um fizer o seu, vai dar certo. Nós temos um caso, né, que é estudado nas universidades, que é o caso da escola de base. É o caso mais emblemático conhecido no país, onde a comunicação foi dada rápida demais. Disseram que havia crimes cometidos por uma escola contra alunos. A escola foi difamada, fechada e depois provou-se que não era verdade. Então,
a responsabilidade de quem repassa uma informação, né? Eu costumo dizer assim, você tem a mesma responsabilidade que um cirurgião. O cirurgião, você dá o seu corpo para ele e ele tem que ir com muito cuidado, com muita métrica. E ele pode matar se errar, se cometer um erro. Você também pode matar a vida de uma pessoa se cometer um erro de informação. Porque depois que ele for difamado, injustiçado, caluniado, como voltar atrás? E esse caso tem mais de 20 anos, para ver como ele continua atual hoje em dia, porque o estudo, o cuidado, a ética, né? Todos esses valores precisam ser olhados com atenção até hoje. Isso só vai afunilar ainda mais. A gente lida com a honra das pessoas, com a dignidade delas, né? Então tem que ter muito cuidado. É por isso que os cursos de jornalismo hoje em dia, mesmo o diploma não sendo mais uma exigência para você exercer a profissão, os cursos você tem aula de sociologia, de antropologia. Por quê? Porque são disciplinas que te dão uma noção de como a sociedade funciona, o cerne das famílias, porque o nosso trabalho entra dentro da casa das pessoas, lida com a intimidade das pessoas. Então você precisa ter essas noções éticas para poder desenvolver um bom trabalho. A responsabilidade que nós temos com as pessoas que consomem o produto final do jornalista é grande. É muito grande, sim. É muito grande e cada vez mais a gente vai se sentindo pressionado com isso, né? Porque hoje um jornalista, por exemplo, se alguém chega para você e te fala, você viu que aconteceu tal coisa? Você fala, não vi. A pessoa te olha torto já. Ué, você não é jornalista? Como se a gente tivesse a obrigação de saber tudo o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, ao mesmo tempo. Eles esquecem que nós somos pessoas como eles, que nós temos toda uma vida para tocar, além de apenas desenvolver a nossa parte profissional, né? Então, essa pressão com a infodemia, eu como jornalista, eu sinto muito essa pressão também, desse excesso de informações, dessa questão de me sentir obrigada, muitas vezes, a estar por dentro de assuntos que eu não queria e que muitas vezes nem me atinge, mas atinge o público com quem eu vou falar. Então, realmente, a pressão é grande. Há hoje uma corrente, né, da psicologia que já fala em obesidade mental. Muita gente que sabe pouco de muitas coisas, né? Então, as pessoas estão adoecendo por consumirem muitas informações, mas elas não sabem profundamente de nada daquilo. Muitas pessoas, elas leem aquilo que a gente chama de título da notícia, e aí ela não chega ao final do título e ela repassa. E aí ela pode cometer um crime nesse momento. Eu acho difícil, como eu disse agora, eu acho pesado esse fardo de você ter que saber sobre tudo a todo instante, sabe? É bem pesado, tomara que a gente não evolua nisso, sabe? Que a gente tenha um breque aí, uma quebra de paradigmas, porque realmente não tá fácil, assim, a saúde mental de toda a população mundial vem sendo muito afetada, principalmente da pandemia para frente, né? As pessoas aprenderam, não, elas passaram a se comunicar ainda mais de dentro das suas casas, da frente do seu computador, do celular na sua mão, porque a interação social foi proibida naquele momento. Então, muitas vezes, em vez de você trocar uma ideia com um grupo de amigos, onde você poderia ali entender um pouco mais das coisas, saber um pouco mais sobre certos assuntos, você passou a estar dentro da sua casa, sozinho, com o celular na mão ou em frente ao seu computador, jogando a sua opinião em algum lugar, muitas vezes sem querer entender de volta, né? Pesquisas mostram que a gente acaba lendo sempre as mesmas coisas
que confirmam o nosso viés, é o viés de confirmação, né? A gente acaba lendo mais notícias, clicando, abrindo e lendo a notícia inteira, quando aquilo confirma o que você acha que é verdade. Porque toda notícia tem 3 versões, a minha, a sua e a verdade, né? Então você vai ali buscando notícias, informações que confirmem a sua verdade, sem às vezes estar aberto para ouvir a verdade do outro. Por falarmos em verdade, vamos falar um pouquinho sobre lei de transparência, acesso à informação? Olha, a gente já caminhou muitíssimo, assim, há uns anos atrás, há poucos anos atrás, né? Se a gente parar para pensar, antes da lei de acesso à informação, a briga que era para a gente conseguir ter acesso a qualquer informação pública, principalmente sobre valores, estruturas, né? Então, com a aprovação da lei de acesso à informação, esse caminho foi aberto e a gente, né, consegue galgar hoje de forma mais fácil. Só que hoje não é mais suficiente você apenas disponibilizar a informação. Você tem que disponibilizá-la de uma forma simples, de fácil compreensão, numa linguagem simples. Você tem que disponibilizá-la de uma forma acessível, ou seja, que ela seja fácil de encontrar e fácil de encontrar para todos. Para as pessoas que têm deficiência visual, para as pessoas que têm deficiência auditiva, né? Então, na realidade, nunca foi simplesmente você oferecer a informação. É você ser um intérprete, um tradutor, você mastigar essa informação, porque qual que é a finalidade? É que as pessoas compreendam. É o receptor. A mensagem é avaliada não por quem emite a mensagem, mas sim por quem recebe a mensagem. Então, o foco principal é esse. Aqui em Mato Grosso, a gente teve recentemente também a aprovação da Lei da Linguagem Simples, né? De autoria do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Max Russi, mas é uma legislação que já existe em nível nacional também, que é uma forma de tentar tirar o juridiquês, né? Tentar tirar o parlamentês, aquelas linguagens mais rebuscadas que dificultam a compreensão da Dona Maria, que está lá na casa dela ouvindo rádio enquanto ela organiza a casa, cuida das crianças, do seu João, que está lá voltando do trabalho dele, passando no supermercado para levar a compra para casa. Ele tem que ouvir aquilo e entender e não ficar com dúvida. Ele tem que saber, olha, amanhã vou lá resolver esse problema, tá dizendo aqui que eu consigo, olha, se eu for em tal lugar eu consigo aquela informação que eu tanto preciso para resolver aquele problema. Então, esse é o nosso foco, é a gente fazer com que as pessoas entendam tudo que o poder público faz, que é gigantesco. As ações são gigantescas. Então, para você que está nos ouvindo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela obriga, né, os poderes públicos... Lei de Acesso à Informação. Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela ajusta as contabilidades públicas e o acesso à informação obriga que as casas institucionais, as instituições, elas divulguem, né, as questões financeiras, e todas hoje estão disponíveis nos sites das assembleias, das câmaras, das prefeituras, do governo do estado. Teve que atrelar ali a questão orçamentária, envolver dinheiro junto também, né, como pilar, para que isso fosse cada vez mais divulgado. Assim como em todo lugar, né? Quando mexe no bolso, na responsabilidade, nos pagamentos, nos recebimentos, né? Você tem uma série de critérios que precisa cumprir na lei de responsabilidade também, e um dos critérios é a publicidade, né? Isso. A transparência, isso que você quis dizer, né? E eu ainda falei da lei de acesso à informação, porque ela é mais um adendo ainda, né? Ela é mais um extra ainda nessa... Então, não tem escapatória. O poder público não tem escapatória. Tem que divulgar tudo que ele faz, né? E para isso tem que ter jornalistas responsáveis para repassar essa informação de forma clara, precisa e, principalmente, simples, para que o cidadão possa consumir. Isso mesmo. Nós estamos chegando ao final, tá muito bom conversar com você. Passa muito rápido, né? Eu sempre fico assim, nossa, passa muito rápido, gente. Mas eu quero perguntar para você, o que você diria da vida como jornalista mulher no Brasil, em Mato Grosso, na Assembleia Legislativa? Olha, eu digo para as mulheres que estão ouvindo a gente nesse momento, né? Não se intimide, não dê para trás, sabe, assim...
fique firme, porque se é o seu desejo, se você tem competência para isso, ou ao menos se você tem o desejo disso, a competência você pode desenvolver depois ainda com esse desejo. Não se deixe intimidar, né, por um cenário que às vezes não é favorável, por pessoas que estão ao redor que às vezes não apoiam as mulheres também. Então, não se deixe intimidar, porque o espaço está lá para ser preenchido por alguém. Se você não preencher, vai ser preenchido por outra pessoa. Então, que seja você. Seja a mulher de confiança que você sonha. Seja a mulher realizadora de sonhos, né? Seja a mulher que é exemplo para outras mulheres também. E eu não falo exemplo como carga de ter que ser perfeita, não. Eu falo de exemplo de luta, de batalha. Olha lá, ó, caiu, tropeçou, levantou, rasgou a roupa, voltou, conseguiu, continua firme, sabe? A gente chega lá, sim. A gente chega lá. A gente chega lá. E nós chegamos ao fim de mais um podcast Maria com Elas. Obrigada, Francesca. Foi muito bom conversar com você. Imagina, eu que agradeço o convite. Quem sabe eu volto em outras oportunidades. Espero que vocês de casa tenham gostado também. Maria com Elas, mais um episódio. E na próxima terça-feira você confere o novo episódio.